polifocais, Uhum. Pode ir em eu frente, solicito o Gustavo. ACT de mácula. Por quê? Se Uhum. amanhã ele desenvolve um DMRI, uma membrana epiteliana ou qualquer coisa, eu falo, olha, na hora que indicamos a cirurgia, sua mácula estava normal. A partir daí é um imponderável. Porque se um pouco depois ele mostra o DMRI, eu não tenho como mostrar que ele não tinha isso. Ele vai a algum colega, não. Se colocar uma lente polifocal no paciente com DMRI, não é uma boa indicação. E aí pode Uhum. trazer problemas legais. Então, até por uma precaução, e não só por questões legais, mas também para precaução para o paciente, um cuidado extra, eu peço para todos os pacientes. Perfeito. Eu também acho que hoje em dia não faz sentido cirurgia de catarata, seja faco-refrativa ou não. Todo candidato a uma lente que não é uma lente monofocal, a gente faça a propedêutica de tomografia do nervo óptico e macro justamente para descartar uma membrana, um DMRI ou uma retinopatia diabética. Com relação à retinopatia diabética, Gustavo, essa semana nós tivemos lá na clínica uma colega nossa que trabalha com a gente, a mãe é de outro estado, a mãe veio para operar a catarata, e a mãe dessa nossa colega é portadora de retinopatia diabética pré-proliferativa, estava com edema macular há um tempinho atrás, tratou o edema macular, melhorou, ela foi operada essa semana. Essa paciente, ela optou por uma lente trifocal. A nossa recomendação seria que ela colocasse uma Rense, que seria uma boa opção para ela, mas ela optou por uma lente trifocal. Qual que é a sua opinião a respeito disso, Gustavo? Paciente portador de retinopatia diabética, controlada ou não, você acha que vale a pena implantar uma lente trifocal? Ou você acha mais sensato uma lente monofocal, uma Rense, até levando-se em Caso consideração que essa paciente futuramente pode precisar de uma fotocoagulação de retina? Aí Como é é que uma você avaliação, qual que- uma avaliação caso a caso. Por exemplo, a paciente que já apresentou edema macular por retinopatia diabética, eu não colocaria uma lente polifocal, trifocal? multifocal, coisa assim. Não colocaria. Se já teve problema antes, a chance de você ter de novo é grande. Exato. Agora, paciente, ó, doutor, sou diabético há 20 anos. Você olha a retina do Uhum, paciente, está linda, não tem nada. Você pega os exames do paciente super bem controlado. Eu não vejo, eu oriento ele, explico a importância de manter o controle, que a retinopatia diabética pode ainda se manifestar, mas que ele mantendo o controle, mantendo um bom cuidado da retina, não tem, não tem motivo para não implantar, mas ele é ciente que pode ocorrer. E aí, perfeito. como já coloquei em alguns pacientes, lente trifocal. Hoje, por exemplo, chegou um senhor extremamente esclarecido, 81 Uhum, anos, com a cabeça melhor que a minha, diabético há não sei uhum, quantos mil anos, retina dele não tinha nada, hemoglobina glicada dele era 5,2 e um paciente com uhum, 81 anos. Olha, você quer colocar uma trifocal? Um caso bom, um paciente que está há 20 anos com hemoglobina glicada dessa, é um paciente super bem controlado. E mesmo se porventura ele vier a desenvolver, ele já está com 81 anos, então tem que levar isso em conta também. Agora, uhum, pacientes, por exemplo, não tão. Pacientes mais jovens, que já fiz também alguns casos. Paciente, 55 anos, estou diabético há 10, 15 anos, ou 5 anos que seja, muito bem controlado, uhum, mas é um paciente relativamente jovem. Tenho uhum, interesse em uma lente multifocal. Falo, olha, não sei como sua retina vai comportar. Nesse caso, eu opto pelo Duet. Eu ponho uhum, uma monofocal e uma add-on por cima. uhum, Qualquer coisa eu tiro add-on, que é a coisa mais boba que tem. Mas uhum, aí, nesses casos, se o paciente está muito motivado, já estudou, entende o que significa, as implicações, etc., e está bem esclarecido, beleza. Aí eu parto pro Duet. Então eu tenho uhum, esse feeling. Agora, paciente recém-diagnosticado, tem indicação de cirurgia, às vezes eu fico mais, como diz, mais conservador.
mas é como eu falei, é caso a caso, é entender o paciente, é conversar com o paciente, é ter ver se o paciente entendeu tudo, ter o feeling de perceber como é que vai seguir a partir daí. Perfeito. Gustavo, aquele paciente que é portador já teve um edema macular prévio, foi tratado, está muito bem. Esse paciente vai ser operado no momento, o ACT dele está normal. Esse paciente não tem edema macular, mas já teve edema macular no passado. Você eventualmente, você durante a cirurgia de faco, não só para faco refrativa, para a cirurgia convencional, você eventualmente faz um anti-VEGF no operatório da catarata. Eu, de vez em quando, vejo alguns colegas que preferem, com o paciente, já que tem um antecedente de edema macular, já fazer um Avastin, já no operatório, terminou a cirurgia de catarata, já faz um anti-VEGF já no operatório da catarata. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você acha que vale a A, pena? a minha opinião, isso serve não só para isso, é que dividir responsabilidade. Eu não sou retinólogo e deixo a critério do meu retinólogo é, conduzir essa parte. Se ele achar que justifica uma anti-VEGF uma semana antes, ou no pré-operatório, ou logo em seguida, vai ser por Uhum. orientação do Do retinólogo. retinol. E aí, como eu te Perfeito. falei, a importância também de dividir a responsabilidade. Ô, doutor, mas evoluiu, apareceu. Eu falei, tudo bem. Como? É, como orientado pelo retinólogo, isso podia acontecer, e tudo bem. Aconteceu agora também uma paciente chama Simone, se não me engano. É um doce de Uhum. pessoa, mas era diabetes tipo 1. Ela Uhum. operou com 40 e poucos anos, porque ela já estava com a catarata já. Ela estava com 0,3 de visão e 0,5 de visão, alguma coisa assim, por conta da Uhum. catarata. Já teve, já fez laser, já estava com uma já teve dermoclacistoide, já foi tratado com várias injeções, estava controlada, mesmo assim foi Uhum. indicado uma semana antes uma injeção intravítrea, fizemos a cirurgia, Uhum. coloquei uma Irence nela, não coloquei lente polifocal, e mesmo assim no Uhum. pós-operatório ela evoluiu com o edema maculocistoide importante, mesmo com todos esses Uhum. cuidados e a diabetes controlada. Falei com ela, olha, Aham. imponderável. E e aí tá tratando com retinol, fazendo intravítrea, a visão, eu operei ela em novembro, Uhum. dezembro, alguma coisa assim. Voltou hoje com regressão voltou essa semana, não hoje não. Voltou essa semana com regressão do edema, a visão já estava 20/30 num olho e 20/30 mal no outro, 20/30 menos 2, alguma coisa assim. Mas a paciente já estava Uhum. super feliz. Então, esses casos é É. importante dividir a responsabilidade. Uhum. Perfeito. Com relação a faco refrativo especificamente, Gustavo, você tem feito um intervalo do olho dominante para o não dominante qual que é o intervalo que você prefere aí para a segunda cirurgia? Ô, Olha, Arnaldo, tá te- escutando agora? Ah, agora sim, Wagner, seja bem-vindo. É porque eu consegui Conseguiu. o outro aqui. Deixa eu apagar aqui. Ah, Um minutinho. maravilha. O Seja outro lado tá bem-vindo. travado. Desculpa aí a Nós confusão, estamos. viu? Mas Ah, o tudo Gustavo já bem. falou que fez uma abordagem muito interessante aí, de vários aspectos, né? Exato. Nós estamos conversando aqui, Wagner, sobre especificamente na faco refrativa. Eu estou perguntando aqui ao Gustavo qual que é o intervalo que ele faz de um olho para o outro. Aí eu vou querer ouvir a resposta do Gustavo, depois eu quero que você também dê a sua opinião, ok? Então vamos lá, Tá. Gustavo. Você tem feito com qual intervalo? va- Uma semana? de novo, caso a caso. Caso Caso a filé, caso. redondinho, bem indicado, como por exemplo o Frederico que eu comentei, uma semana. Uma semana. Então, Isso. casos tranquilos, uma semana. Agora chegou um outro paciente, pós-refrativa, fiz o EKR dele, fiz o estudo da córnea dele, falei, olha, a gente pode ter uma surpresa refracional. Fiz o primeiro olho, esperei um mês para ver a refração final, Aham, e daí eu operei o segundo olho. Tudo bem que deu certo os dois, atingiu o target refracional. Mas teve, por exemplo, vou operar segunda-feira agora, um paciente do meu pai. Operei o aham, primeiro olho, chama Newton ele, gente boa pra caramba.
Só pra você ter Uhum. ideia, o prontuário lá da clínica está batendo 80 mil prontuários. O número dele é 75. Nossa, então foi dos primeiros, né? Lá da Provavelmente Mesbla, na, lá na época, no consultório do edifício Mesbla ainda, da né? Mesbla. Então, o prontuário dele é Exato. 75. Então, assim, prata cá. Já fez refrativa. O primeiro olho Aham, dele, quando eu operei, não existia nem a errência. Eu coloquei uma monofocal, uma 509 nele. certo. Programação era plano, deixar ele plano nesse olho. Mesmo Uhum, com o Barrett Truquet, com todos os cálculos disponíveis, ele ficou com uma surpresa refracional de menos 1,5. Então a certo. báscula pronta. Agora veio A para menos um e operar. meio não é nada ruim, né? Esse é um target para o olho não dominante maravilhoso, né? Só que esse era o olho programado para ficar plano, né? Para plano, Então, né? então tive a surpresa refracional aí de menos 1,5. Ainda bem que foi menos 1,5. Para o Exato. segundo olho, o que que eu fiz? Já mudei para uma lente Ihense. E o Aham, target, como eu tive uma surpresinha no outro, eu coloquei o target de mais meio. Que mais meio certo. no Ihense é o que ela jogaria para perto. Então, se ele ficar Exato. mais meio, tá ótimo. Se ele ficar plano, tá excelente. Se ele ficar menos meio, tá bom também. Então, tem uma gordura e um range para poder, para poder, tipo assim, dar qualidade para esse paciente. Então, mas foi um Certo. caso que eu guardei o quê? Eu acho que tem 2 anos de um olho, 1 ano e meio, 2 anos para um olho para o outro. Mas agora, Certo. segunda-feira, eu vou colocar uma enhance nele com esse target de mais meio, devido à surpresa refracional do Você primeiro fez olho. no primeiro. E agora, Agora, curiosidade. Repeti hoje, semana passada, no caso, né, para fazer os cálculos. A biometria dos dois olhos, repeti a biometria dos dois olhos, repeti os cálculos dos dois olhos com as fórmulas atualizadas, porque a Barrett, mesmo a Barrett Truquet, ela sofreu atualizações nesse último 1 ano e meio, 2 anos. uhum, Então, usei a fórmula da Eskers, usei a fórmula da Barrett Truquet, etc e tal. E do olho direito, repetindo o cálculo, manteve um target igual ao do primeiro olho. Igual, aliás, igual ao da uhum, primeira cirurgia. Então, vamos pôr que se eu fizesse a cirurgia desse primeiro olho hoje, eu teria a mesma surpresa refracional, independente de ter usado todos esses recursos. Aí, por isso, eu certo. já modifiquei meu target. Mas eu tive o cuidado de repetir tudo do primeiro olho para ver se ia manter. Porque vamos pôr que se eu repetisse tudo do primeiro olho e hoje o resultado da lente indicada fosse diferente, e o resultado da lente indicada hoje corrigiria esse 1,5 de surpresa refracional, eu não Uhum, faria um target de mais meio, eu deixaria o target plano. Como tudo bateu como foi há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu já programei um uhum, target positivo. Vai que, né? E é um exato. paciente pós-refrativa. Meu pai operou ele de É, refrativa em 2008, se não me engano. certo. Você pensou, Gustavo, de repente, fazer uma nova aplicação de laser para corrigir esse residual de menos um e meio aí? Ou o paciente já tinha uma córnea fina devido à cirurgia prévia, Não, porque ele estava feliz da vida com a visão de com perto. Ele menos um e estava com a meio, né? báscula pronta. A É báscula dele estava aquele, pronta ali, velho. exato, aquele paciente que não dirige, muitas vezes, tendo o olho dominante ficar menos um e meio, ele vai adorar, porque visão intermediária e visão para perto vai ficar excelente, né? Não, esse Newton, ele por acaso, ele dirige para cima e para baixo, cozinha divinamente. Eu conheço ele prata lá da casa. Aham, E super ativo, mas esse 1,5 resolveu a vida dele profissional. Computador, com leitura, isso aqui, ele está se certeza. virando. Eu não vou mexer nesse Intermediário um e ficou meio ótimo, de né? jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá certo. Então, e você, boa noite, Wagner. Tá me Boa ouvindo, noite a Wagner? todos aí. Desculpa, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí Maravilha. também? Então, Perfeitamente. Seja muito boa bem-vindo. noite, Arnaldo. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos presentes aí. É um prazer de aceitar esse convite. Pena que demorou um pouquinho para entrar. Não, mas Mas, Arnaldo, tá em boa hora. Boa noite, professor. eu, eu Obrigado, seja bem-vindo. eu já escutei as ponderações aí do Gustavo, que são pertinentes, né? Ele tem muita experiência. Mas eu vou fazer, Aham, antes de responder a sua pergunta, quanto tempo levaria para operar o segundo olho? Eu gostaria de fazer certo. um histórico, como é que foi a cirurgia faco-refrativa do Brasil. No início da década de Exato. 2000, houve Aham, uma demanda muito grande de pacientes candidatos. A cirurgia não era certo. ainda liberada
pelo Conselho Federal de Medicina e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Aí foi criado alguns critérios que têm sido, ao longo do tempo, têm sido mantido, né, como as principais Uhum. indicações para uma cirurgia faco-refrativa. Além disso, o nome inicial é a faco-refrativa. Depois, no Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Refrativa e Catarata, os colegas que coordenaram lançaram um ensaio clínico com o nome de troca do cristalino com finalidade refrativa. Mas o nome real da cirurgia hoje, inclusive liberada nos últimos 6, 7 anos, é a extração do cristalino transparente. Evidentemente, como vocês todos sabem, vocês entendem mais do que eu, tudo depende de uma boa indicação. O Gustavo já abordou isso aí imensamente, mas uma pergunta que eu sempre fazia nas aulas é assim: por que faco refrativa? A questão da multifocalidade. São aqueles pacientes que estão insatisfeitos com o uso da sua correção óptica. Só que nós temos dois extremos aí. O que é os pacientes hipermétropes e os pacientes míopes? Os pacientes hipermétropes, nós temos a maior dificuldade na realização da cirurgia. Porque até aquelas cirurgias da superfície ocular que vocês fazem tão bem, ela tem um limite da correção da hipermetropia até 4 dioptrias. A 5 para cima já fica um residual que traz muita satisfação para os pacientes. E nas indicações dos pacientes portadores de miopia, o LASIK ou as teclas de letra corrija bem 8 a 10 dioptrias. Então, a primeira coisa que nós temos que ter de limitar as nossas indicações é esse aspecto. A presbiopia, a hipermetropia acima de 4, a dificuldade técnica durante o ato cirúrgico, você vai trabalhar sempre com uma cama anterior rasa. Então, a necessidade dos colegas terem uma habilidade maior nesses pacientes. É o inverso do paciente míope, que você vai ter uma capacidade de liberdade de ação com ultrassom, com faco emulsificador, com muito mais tranquilidade. Mas, entretanto, esses pacientes são muito mais vulneráveis às complicações pós-operatórias, que normalmente acontece 3 anos após, que é o descolamento de retina. Esse que é o grande desafio da faco refrativa, ou da ação cristalina. Essa questão dos míopes nos preocupa muito, porque a incidência do míope de uma cirurgia de extração do cristalino abaixo de 50 anos era muito mais alta do que os pacientes acima de 50 anos. Isso porque a base do vítreo, ainda até em todos 50 anos, está aderida à periferia da retina. A partir dos 50 anos, grande parte dos nossos pacientes já tem um descolamento de vítreo. E isso já dificulta mais um descolamento idiopático de retina. Então, esses limites que eu queria colocar inicialmente. E, evidentemente, que as melhores indicações para uma cirurgias do cristalino transparente seria, primeiro, paciente ser hipermétrope, ser présbita, ter um mínimo de opacificação, mas hoje, muitas vezes, como o Gustavo falou, e a demanda que nos procuram é que nem tem a opacidade cristalina, mas quer fazer a retirada do óculos, né? E aqueles casos, como falei anteriormente, a alta miopia. Arnaldo, depois dessa introdução, eu vou te responder. Sempre foi proposto que essa cirurgia do olho contralateral deveria ser realizada o mais breve possível, por causa da anisometropia. Esse paciente tem um perfil psicológico de muita exigência, então, normalmente, a gente faria essa cirurgia uma semana após, como foi referido anteriormente. Tá ok? Perfeito. Outra coisa Aham. importante, eu estou fazendo uma revisão que vocês falaram aí, porque você vê que eu estava tentando resolver, mas estava prestando atenção. Eu sou um aluno bem atencioso, bem concentrado. É a questão do preparo do paciente automíope que tenha outras comorbidades oculares. Eu não sei se vale a pena um paciente com retinopatia diabética, proliferativa, está contraindicado absolutamente, mas pré-proliferativa, mas aí você tem de saber também o perfil dessa diabetes dele. Se for um paciente que possa ter uma diabetes com período já longo, que esteja mais controlado, ou que está usando só hipoglicemiante oral, que mesmo se desenvolveu,
tudo você tem que levar em consideração, porque senão vai ser um paciente eternamente satisfeito, que houve um investimento de um valor significativo da cirurgia, principalmente em função das lentes prêmios, e que ele pode ficar em cima de você durante um período que os resultados foram razoáveis, não foi aquilo que ele estava aguardando. Mas isso tudo depende do relacionamento médico-paciente, e cada dia mais, dentro da nossa medicina moderna, contemporânea, está se deixando de lado, mas esse tipo de pacientes, onde que a correção ela é fisiológica, né, porque é um erro cristaliniano, não é uma doença, a não ser quando tem o cristalino opacificado, dificultando a boa qualidade de visão, a necessidade de uma boa orientação. E é bom sempre lembrar aos colegas que é fundamental o termo de consentimento informado. Esses pacientes, todos os pacientes que tenham, que nos procuram, que esperam de um procedimento cirúrgico, resultados, isso é muito importante, que é uma coisa que vai garantir perante a ordem judicial do nosso país resguardar a nossa responsabilidade legal, civil legal. Tá ok? Mas então, Arnaldo, voltando à pergunta, seria 7 dias para realizar o, o segundo procedimento. Perfeito, Wagner. Wagner, com relação à fórmula biométrica, qual que é a sua fórmula favorita para o alto míope e para o hipermétrope candidato a faco refrativa? Ó, a auto hipermédia sempre usei a Holiday. Eu tive muito poucos erros eu acho que vale muito é você saber a constante da lente, fazer uma boa ecobiometria por causa do diâmetro posterior. É lógico que os aparelhos hoje automatizados, como o IOL Master, eles já te dão isso tudo automaticamente. Muito tempo eu Uhum. usei lasers como a forma para os míopes, sabe? Mas agora, o que dificulta muito, que já foi comentado aí, é quando esses pacientes são candidatos a uma cirurgia de cristalino transparente e que se submeteram a uma cirurgia prévia sobre a Refrativo. superfície ocular para correção do seu grau refracional. Aí você tem que observar muito, e aí entra muita experiência ao longo, você vai acompanhando cada paciente. Muitas vezes, é igual o Gustavo falou, você tem que levar em consideração o que foi encontrado no primeiro olho. Tem que fazer esse cálculo todo, se ficou um residual, aquele target de mais meio plano ou até menos meio foi alcançado. Se teve um erro maior, tem de refazer tudo e calcular o que poderia aumentar ou diminuir na lente a ser implantada. Então, a grande desafio, eu não vejo hoje, quando as formas modernas de ácidas, um preocupante. Na medicina e na vida, todo mundo cria muito medo, principalmente para quem está iniciando. O meu medo em relação às cirurgias, e que eu passava sempre para meus residentes e feros, que eram muito, 20 por ano, né? Chegamos a ter 24, era o do procedimento, mas que tudo era possível. Esse medo, eu nunca, mesmo operando muitos pacientes, até de submeteram, não cirurgia refrativa de transparente, mas fazendo uma experiência simplesmente da catarata senil. Assim que submeteram ao longo do passado cirurgia incisionais para correção de RK, quer dizer, de catarata, o erro refracional, mesmo sem saber da cerotomia prévia da cirurgia do RK, a margem de erro era muito pequena. Agora, eu tenho muito medo justamente, e essa semana aconteceu um caso muito interessante, essa questão de báscula. Vocês têm de entender que a báscula não é o olho que determina o conforto do paciente, não. Isso é uma questão de neuroplasticidade cerebral. Nem todo certo está preparado. E o hipermétrope sente muito mais se tiver um erro residual pós-cirurgias de catarata ou cristalino transparente do que um míope. Então, um erro, às vezes, permite mais 1 grau, para mais ou para menos, ele vai ser muito mais desconfortável para ele do que o outro. Há 2 dias atrás, terça-feira, exibi o telefonema de um
né, meu paciente, a mãe dele, que é meu paciente, me ligou dos Estados Unidos. Ele é residente dos Estados Unidos, me ligou em torno das 4 horas da tarde, perguntando se eu fazia explante, trocava a lente de olho. Ele estava tentando operar nos Estados Unidos e ninguém quer operar. O que, que aconteceu? O médico corrigiu operou um olho, fez uma cirurgia monocular. Monocular. Corrigiu o olho que ele operou para perto e deixou o outro olho que tinha nada para longe. Ele estava dizendo que estava insuportável. Então, ele não queria operar a catarata do outro olho, a catarata não, ele não queria operar o cristalino do outro olho, queria trocar a lente do olho operado, que tinha feito há mais ou menos 60 dias, para poder ficar com o mesmo grau do olho contralateral. E mesmo morando nos Estados Unidos, nenhum médico, o cirurgião que o operou, e nem outros profissionais queriam fazer o explante e implantar uma lente com a correção, segundo ele. Então, ele queria vir ao Brasil. Eu falei com ele que teria de vir, a gente vai avaliar até para ver as condições, mas dizer que a cirurgia está muito boa. A questão é que a neuroplasticidade dele não está aceitando. Nós temos que ter preocupar muito com essa neuroplasticidade. É uma realidade que funciona não só em cirurgias de quem tem visão normais, mas até em pacientes com baixa visão, que aí eu vou entrar em outro segmento de patologia que não vem ao caso, que o cérebro contribui muito para a percepção da visão de contraste. Então, nós temos de repensar muito nesse paciente com grau alto a questão da monovisão, tá? Porque uma coisa é o indivíduo que tem até 3 de miopia, ele consegue, mas ele com 9 ele não consegue. O cérebro dele está preparado para um tamanho de imagem diferente que vai acontecer depois. Isso é uma outra coisa que é tanto que no passado eu nunca deixei, tinha um hábito de deixar às vezes até 1,5. Tinha colegas que deixavam cirurgia até 1,5 de miopia num olho para visão de perto. E todo paciente, principalmente quem é médico, suporta isso. Até 0,75, a maioria dos pacientes se sentia até gratificados de ter a compensação, uma báscula de um olho, pequena báscula de um olho para o outro. Então, isso aqui que tem que levar muito em consideração também na faco refrativa. Perfeito, Wagner. Vamos passar a pergunta agora para o Gustavo. E você, Gustavo, qual que é a sua fórmula favorita aí para pacientes míopes e hipermétropes em faco refrativo? É, só uma pincelada aqui numa coisa que o Dr. Wagner falou que é fundamental. Pacientes automíopes ou qualquer preocupação com a retina, eu anoto e ressalto muito a importância do controle da retina no pós-operatório e faço esse controle muito rigoroso e muito de perto. Eu acho que isso, como o Dr. Wagner falou, é sine qua non. Com relação à fórmula, é, eu costumo usar várias fórmulas. Paciente pós-refrativa, você falou paciente pós-refrativa ou paciente olho virgem? O olho virgem e pós-refrativo. Qual que é a fórmula da sua preferência? Olho virgem, eu uso a fórmula da Eskers, que me dá 6 fórmulas diferentes no mesmo resultado. Perfeito. E ainda assim, por exemplo, ainda uso, por exemplo, a fórmula do fabricante. Por curiosidade, eu vou lá, por exemplo, se é uma Henry, eu vou na Johnson, se é uma Zeiss, eu vou na Zeiss, mas eu uso a fórmula na Eskers. A lente, quando é paciente pós-refrativa, aí varia bem. Vamos supor que é um paciente que vai precisar de uma lente tórica. O site da Eskers não permite pós-refrativa e tórica. Aí tem que ser a Barrett Truquet. Truquet Toric Calculator. Se é uma lente asférica pós-refrativa. O site da Eskers, como eu falei. Se é um paciente, vamos pôr aí, que é candidato a uma cirurgia com lente multifocal pós RK ou cirurgia fotoablativa. Aí eu baseio muito também no Holaday Report para ver se ele tem uma boa qualidade corneana e uma boa distribuição de energia na córnea dele. E aí eu faço o uso da Barrett Truquet com aquele. Gente, é o calculador de ceratometria, o K-Calculator.
que você pode inserir os dados de até 4 ou 5 exames diferentes, e ele faz a média baseando no peso de cada exame. Por exemplo, topografia tem um peso, biometria tem outro peso, ceratometria tem outro peso, e ele faz esse cálculo lá te dando uma média, uma aproximação dessa ceratometria. No caso, vamos pôr pós-refrativa com indicação de lente multifocal, aí eu levo muito em conta a questão do EKR para ver a distribuição de energia, para ver se é um caso que pode ter um bom resultado, ter uma boa precisão no cálculo biométrico. Hoje, as fórmulas de Perfeito. quinta geração, Holiday 2 e Barrett, que são hoje considerados o padrão ouro, a Kane entra nesse barco também. Nós temos a Panaceia, nós temos a. Ih, como é que é o nome daquele cara, gente? Ah, fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. São todas formas de quinta geração. Mas a maioria dos trabalhos utilizam-se da Holiday 2 e o padrão ouro hoje é considerado a Barrett. Ô, Perfeito. Gustavo, a Holiday 2, que eu tenho experiência, é muito, muito boa. A margem de erro é pequena. É lógico que essas de quintas gerações devem contribuir muito, né? Igual a questão da ASCII já traz várias opções de você fazer aquela escolha que você acha mais específica para o caso, né? Levando em consideração o tipo da lente. Achei interessante também que você leva isso aí, eu sempre tive como padrão a orientação do laboratório. A gente considera os laboratórios às vezes como inimigo, mas eu aprendi ao longo da minha vida, depois de bastante tempo de formado, que se tem uma informação que é útil para nós, é quando você tem um produto que o próprio laboratório possa te contribuir para o seu entendimento. Lógico que tem o interesse comercial, mas você tem capacidade mental e preparo técnico para avaliar o que é melhor para o seu cliente. Então, ao mesmo tempo, não poder desconsiderar as orientações do fabricante, né? E depois a gente ter a nossa experiência individual e os levantamentos dos ensaios clínicos, o que nós temos de oferecer de melhor para cada caso que nos apresente e que nós assumimos as responsabilidades técnicas, né? Até porque no frigir Perfeito. dos ovos, qualquer surpresa, você fala: olha, o laboratório fabricante da lente sugeriu essa lente. Então seguiu o Até fabricante. mais. Gustavo, você tem pessoa melhor do que eu, ainda tem essa alternativa também. Esse eu nunca pensei ao longo, não, viu? Mas ainda tem isso. Você está seguro, né? Que acompanhando tudo que tinha na possibilidade de oferecer o melhor para o paciente. Isso mesmo, está correto. Perfeito. Pessoal, eu tenho certeza que o nosso Félix tem várias perguntas aí, aproveitando a experiência aí desses dois exímios cirurgiões. Vamos passar para a doutora Maria Luísa. Maria Luísa, qual que é a pergunta que você tem aí para os nossos palestrantes aí, com relação à facorrefrativa? Boa noite, doutor Wagner, Boa boa noite, noite. doutor Sérgio, Gustavo. Não tenho muita dúvida, não, porque também não sei muito deste assunto, não. Prefiro ficar abstendo somente na parte da audição mesmo. Ok. Maria Vamos Luísa, pa- você não tem dúvida, mas tem alguma curiosidade sobre o assunto? Bom, alguma coisa passou pela sua cabeça para você querer saber a mais. O que poderia ser? Por que demorou? Ainda é tão controvertido as indicações? Porque é tão. E é uma demanda mercadológica imensa, como o Gustavo falou no início da discussão, né? Mas é justamente Uhum. devido a esses riscos. Por exemplo, no míope, existem trabalhos mostrando que um paciente, depois dos 50 anos, e que tem a catarata, a incidência de descolamento no paciente emétrico seria de 0,08% de ter o descolamento idiopático. Já um paciente portador de alta miopia já iria para 1,2. Outros trabalhos já apresentam uma incidência de até 8%. Mas por que esses trabalhos já apresentam 8%? Porque aí já depende se o paciente, o grau do paciente, que ele apresenta se é muito mais acima de 10 dioptrias, as condições da periferia do olho, da retina,
tá? Então, é esse que é a grande questão da indicação. Hoje, na cirurgia do cristalino transparente, as duas coisas ainda que permanecem ao longo desses últimos 20 anos, 25 anos, é isso. Esses automíopes, e com o Gustavo, que conhece muito bem, que ele abordou maravilhosamente, é o cálculo da lente, que o Arnaldo explorou bem esse assunto, né? Esse que é o grande desafio ainda da facorrefrativa. Agora, como já foi debatido, o benefício para o paciente, essa falta de multifocalidade é uma questão terrível mesmo para os nossos, para o ser humano, né? Tende o ser humano a evoluir mais aí para ver se ao longo da evolução da espécie essa multifocalidade perdure mais tempo, não pare depois dos 40 anos. Perfeito, Wagner. Vamos passar para o Rafael Oliveira. Rafael, qual que é a pergunta que você tem aí para os nossos colegas aí? Então, eu tenho uma dúvida, primeiramente, sobre a questão legal. O doutor Wagner comentou aí sobre termos de consentimento. Eu queria saber como é que vocês fazem para abordar essa questão mais legal mesmo, respaldo legal para esses pacientes menores de 55 anos. Se vocês falam que. Como é que vocês abordam isso aí? Como é que vocês falam com o paciente, entendeu? Ó, Gustavo, deixa eu falar aí, porque você é mais jovem e você tem uma outra percepção das coisas mais modernas. Eu ainda estou no. Mudou muito a partir do momento, tudo que dentro da área de saúde, no caso específico da medicina, que a gente faz uso e usa erradamente, que o procedimento é experimental, a gente torna-se muito vulnerável aos nossos atos médicos. Então, nós passamos por esse período tenebroso, que entre 2000, 2009, 2010, até sair esse levantamento da Sociedade de Catarata e Refrativa. Nos anos, o Conselho Federal de Medicina fez todo o levantamento possível através de um comitê de oftalmologistas nomeado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia para deixar de ser uma cirurgia experimental e tornar um procedimento médico liberado com resultados esperados, uma vez que não tenha complicações. E eu não respondi ainda a pergunta, ainda não. Eu oriento, eu nunca ponho medo dos pacientes, porque até porque você colocar muito medo dos pacientes, falar que a incidência de descolamento de retina acima de 12 dioptrias é 8%, ninguém vai operar com você, não. Tá? Então, eu não sei qual que é a opinião do Gustavo. O cirurgião, a primeira coisa que ele tem de ser, e eu sei que o Arnaldo é isso nos procedimentos que realizam, é você ter muita segurança. Aí que é um sofrimento para o cirurgião. Você sabe de todos os riscos que uma cirurgia possa ter, você tem que dar segurança ao seu paciente, estando também orientando tudo que é legal para te garantir que não tenha nenhuma implicações posterior. Agora, se eu fosse um paciente, fosse um médico, uma cirrose, te operar, mas acontece isso, pode acontecer isso, tal, eu vou te falar isso de lado, eu operado, não é cirurgia refrativa, não, nenhuma cirurgia. Então, uma coisa é você não mentir, outra coisa é você fantasiar para o lado negativo. E outra coisa é você falar a realidade. Eu sempre procurei falar a realidade. E com isso, eu nunca, com essa trajetória minha, graças a Deus, eu operei criança de 1 dia de idade, pesando 1,1 kg, porque eu operava doenças congênitas, tive complicações homéricas, mas não tive nenhum óbito, e nunca tive um processo. Eu acho que aí eu vou te falar mais, é você observar aquelas pessoas que você acreditam que possa contribuir para a sua experiência, e você desenvolver por você mesmo uma maneira própria, individual, de como comunicar aos pacientes o que você vai realizar dos seus procedimentos. Que cada dia mais isso vai ser cobrado. Se lá no passado a gente tinha de explicar pouco, hoje a sociedade cobra muito mais. Perfeito, Agora é com Wagner. você, Gustavo. Fala aí, eu quero ver o que o Gustavo vai falar. Vamos ver. Gustavo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, concordo com o que o Wagner falou.
uma coisa é o seguinte: o consentimento informado, ele não nos previne, nos protege de uma ação. Ele nos ajuda a evitar. E caso sejamos acionados legalmente, é uma, uma forma de argumentar que o paciente estava ciente dos riscos. Bom, com relação à segurança do que você faz, ou da segurança e indicação do procedimento, isso é fundamental. Você tem que transmitir segurança ao paciente e, no entanto, ao mesmo tempo, ser claro que tudo na vida tem risco. A cirurgia de catarata hoje é extremamente segura, mas não é livre de riscos. Tem um trabalho muito interessante com relação ao descolamento de retina, que em pacientes automíopes, você não precisa operar. Basta o fato de fazer uma paracentese, você já eleva o risco de descolamento de retina ao mesmo patamar que se ele tivesse feito a cirurgia completa de facoemulsificação. Então, esse detalhe não é necessário ser abordado para o paciente, mas o paciente automíope deixa bem claro. Você, antes, durante e após a cirurgia, sempre vai ter um risco aumentado de descolamento de retina. Ponto pacífico. É, para os pacientes, vamos por antes dos 55 anos, como foi questionado, eu, como eu falei, eu deixo como última alternativa a cirurgia falco-refrativa. Para partir do paciente, doutor, eu já tentei o resto todo, me dá uma outra solução. E aí, não sou eu que estou oferecendo ao paciente, é o paciente que está me pedindo. E aí, eu ofereço para ele o que ele está me pedindo, dentro de todos esses critérios: segurança, consentimento informado, explicar prós e contras, o que é possível, ter expectativas reais. Porque se você prometer um cara com 30 graus de miopia, aquela retina toda ferrada, que ele vai ficar 20/20 J1, você vai ter problema. Então, você tem que deixar claro ao paciente o que é possível de acordo com o quadro clínico dele. E seguindo isso, até hoje tem corrido muito bem, sem maiores intercorrências. Espero ter respondido a sua dúvida. Respondeu. Perfeito, Gustavo. Ah, Rafael, você quer acrescentar alguma coisa, alguma pergunta? Podemos ir em frente? Não, pode ir em frente, doutor. Vamos convidar agora o doutor Tiago César, que está com a gente honra aqui, uma honra tê-lo conosco aí, esse fellow nosso da Refrativa e ceratocone, exímio, cirurgião de catarata. Eu gostaria de saber aí qual que é a pergunta aí do Tiago. Vamos lá, Tiago. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente, Tiago. Então tá bom, é um prazer estar aqui, né? Foi bom a gente ter encontrado aí mais cedo, doutor Arnaldo. E eu tenho uma dúvida de um paciente meu que ficou super plano. É, e eu queria fazer uma monovisão, sabe? Paciente faco refrativo e tal, e ele veio com a demanda de uma trifocal. Então eu gosto muito de usar, uso muito a Enhance, esses focos estendidos eu tô achando legal, mas eu queria saber de vocês aí qual que é a experiência de uma monovisão em um olho e uma multifocal em outro olho. Eu tenho pouca experiência com esse tipo de combinação. Então vamos lá. Doutor Wagner, doutor Gustavo. Co- Como eu falei anteriormente, eu não sei se essa monetização depende muito, Thiago, do qual é o dele anterior. Eu vou, mais uma vez, realçar a questão da neuroplasticidade cerebral em relação à visão. Se for um paciente alto, míope, e talvez ele até consiga ter monovisão se você fizer uma compensação de um para o outro. Se for um hipermétrope, ele não vai se sentir confortável. Tá? Então, tem de ver muito a visão dele anterior, a tarefa que ele vai exercer, a atividade profissional que ele vai exercer. Teve um momento, de uns 15 anos atrás, que se fazia e se propunha muito isto, a monovisão, como você relatou do seu caso. Mas não sei hoje, com essas lentes todas que nós temos disponível, se vale a pena ter monovisão de um olho em relação ao outro, que vai cair naquilo que o paciente lá que me ligou na terça-feira dos Estados Unidos. Isso a surpresa que a gente pode ter da insatisfação do paciente, às vezes é até maior do que o ato do residual que a gente deixa quando a gente opera os dois olhos, viu? A insatisfação do paciente, né, é muito grande às vezes. Ok, Wagner. Vamos ouvir o E, Gustavo. e aí, Vai em frente, Thiago. doutor Arnaldo, eu não sei qual que é a experiência do senhor,
mas corrigir residual dessa surpresa, igual o Gustavo teve aí de 1,5, em paciente com lente multifocal, sabe? Eu Uhum. até tive um paciente recente que eu fiz 2 olhos, uma mulher também. Eu corrigi lá no ocular laser um residual e eu tive sucesso com o paciente. Mas eu fiquei um pouco cismado que era de lente multifocal e monofocal tem melhor experiência, sabe, de corrigir assim, mas não são muitos casos também. O senhor tem essa experiência com Eu acesso tenho, o com a meu máquina? depoimento, Thiago, é o seguinte, na realidade, eu uso muito lente Ahrense na clínica, com os resultados excelentes. Eu mesmo sou usuário de lente Ahrense e estou muito satisfeito. E eu, eventualmente, eu faço muito ajuste fino com PRK ou LASIK em pacientes, para colegas que muitas vezes adaptaram a lente trifocal, o target era plano, e esse paciente muitas vezes fica com menos 1,5, muitas vezes não, eventualmente fica com residual de miopia e o potencial da lente trifocal ela não aparece por causa disso. Então, nós temos feito correção dessas pequenas ametropias e desses pequenos cilindros astigmáticos com o PRK ou LASIK, até que a minha preferência, o resultado é excelente. É muito mais fácil, muito mais seguro para o paciente você corrigir uma pequena miopia de -1, -1,5 com laser do que você fazer uma troca dessa lente com todos os resultados imprevisíveis que a gente sabe que pode acontecer quando a gente eventualmente faz uma troca de lente intraocular. Então, realmente é um recurso que vale a pena ser feito pela segurança e para melhorar sempre o grau de satisfação do paciente. Às vezes, uma pequena miopia de -1, -1,5 pode comprometer o desempenho visual do nosso paciente e ele ficar extremamente insatisfeito com o procedimento cirúrgico e a gente consegue corrigir isso aí facilmente com bastante segurança com laser. Ok? Vamos ver a opinião do Gustavo Interessante o senhor agora? falar, Então porque vamos lá, Gustavo. eu não tenho muita experiência, assim, não tem muitos casos ainda, mas eu tive sucesso com esse e não tem Aham. tanto a ver, mas tem sim, que olha que engraçado, eu achava que era teórico. Eu tive uma paciente que operou a pálpebra depois e ela teve um residual que ela topou, queria fazer, incomodava ela, astigmático no PRK, e eu achava que isso era muito teórico, sabe? Mas foi após uma cirurgia de pálpebra muito bem sucedida, ficou tudo bem. Eu levei ela lá, fiz o PRK e ficou tudo jóia, sabe? Mas Aham. era só para relatar essa experiência também. É Pós-faco, interessante, era Thiago. pós-faco, né? Ela tinha lío intraocular. É, Lá eu, eu intraocular. amanhã, 11 horas, eu vou fazer um ajuste fino de uma paciente, que era uma paciente minha antiga. Ela fez uma cirurgia refrativa comigo há 20 anos atrás. Mudou-se para a França, morou na França durante 18 anos. Ano passado ela voltou, ela está na faixa de 60 e poucos anos de idade. Foi muito bem operada por um colega há mais ou menos uns 8 meses atrás. Foi colocada uma lente trifocal nela, mas ela ficou com um residual de -2. Isso, de uma certa maneira, comprometeu bastante o resultado, que ela tinha uma expectativa bastante alta com relação à cirurgia, e esse residual de -2 realmente complicou a qualidade de visão dela. Ela me procurou há mais ou menos uns 40 dias atrás para operar o outro olho, porque ela quis mudar de cirurgião porque ela realmente não ficou satisfeita com o resultado da primeira cirurgia, apesar da cirurgia ter sido impecável. A cirurgia está ótima, só que esse residual de miopia realmente comprometeu o brilho do resultado. Essa paciente foi operada 2 semanas atrás, colocamos uma RENS nela, ela está extremamente satisfeita e amanhã eu vou fazer a correção dessa miopia residual desse olho que ficou com -2. Inclusive, combinei com ela que eu não vou tirar o -2, vou deixar ela com -0,70. Eu vou fazer um target de -0,75 para que ela ainda continue usufruindo com a qualidade de visão boa para perto e melhorar essa anisometropia que realmente incomodou ela demais. Então, realmente, a melhor maneira que a gente tem de melhorar a satisfação do nosso paciente naquele eventualmente com residual, seja hipermetrópico ou miópico, é fazer um laser e, de preferência, um LASIK, porque o resultado final é mais rápido, mais estável
e o paciente não tem o desconforto no pós-operatório. Às vezes o paciente já está um pouco chateado pelo residual que não era previsto e ficar com 2, 3 dias com dor, muitas vezes piora. Então, esses pacientes eu prefiro fazer um LASIK justamente para poder resolver o problema dele rapidamente. Vamos ouvir a opinião do Gustavo aí agora. Pois não, professor, sobre qual dos tópicos? Esse tópico de corrigir o residual, seja miópico, hipermetrópico, em lentes de foco estendido ou trifocais com laser. Qual que é a sua preferência? A troca da lente? É É, esperar um pouquinho, a vamos pegar. neuroadaptação? É fazer Não, um LASIK, um PRK? bom, só pegando o gancho aqui na pergunta do professor Tiago, Tiago, o paciente que você falou, que você operou o primeiro olho com a lente monofocal e ele ficou plano, é isso? você está falando do caso do Tiago ou Isso. do meu caso? No caso do Tiago. Tiago, esclarece aí, Tiago. Eu acho que ele sabe. Porque Acho é o que ele não está seguinte, online, né? Não, eu é, tô. Você está online? Então Eu, repete aí, Tiago, por favor. esse cara é cirurgião dentista, sabe? E eu quis fazer eu não tava querendo pôr multifocal, sabe? Enfim, e ele demandou nesse segundo olho. Enfim, tá, o primeiro olho você operou ficou plano. planíssimo, 20/20, assim, tranquilão. Você E eu pôs queria uma deixar o. monofocal, uma Rens, o que que você pôs no olho, nesse primeiro olho? Oi? Qual que foi a lente que você escolheu para essa primeira cirurgia? Foi uma Tecnis Uma Tecnis One, monofocal. monofocal. A Olho Isso. dominante ou não? Hã? Olho dominante ou não? Dominante. Olho Comecei. dominante? Ia deixar menos 1,25 no segundo. 4 graus e pouco de miopia. Mas ele Olha, que estava com 50 anos de idade, bem presbítero. E ele é cirurgião dentista, sabe? Eu falei, cara, esse negócio de dividir luz, né? E tem as lupas lá do dentista, enfim, né? Era cirurgia com cristalino muito pouco opacificando. E olha, ele tá você bem, tá pode. feliz. Ele só trouxe para consulta essa demanda da multifocalidade. E eu falei, né, pensando em perto, estudou, trocou ideia. Olha, como é o olho não dominante, eu poderia colocar uma lente trifocal nele tranquilamente, como já fiz anteriormente. Uma outra opção, se você quer partir para um lado mais conservador, mais seguro, faz um teste de lente de contato com ele, deixa ele com menos 1,5 e vê qual que é o parecer dele. Outra opção, também muito tranquila, é você colocar nele uma iHense com target aí de -1, ele vai ficar muito bem também para perto e para os afazeres dele. Agora, para ele ter uma melhor visão de perto, prejudicando pouco a de longe, a lente trifocal seria melhor. Entendeu? Mas aí você tem que conversar com ele, explicar para ele a Lugler, explicar para ele qualidade de visão, explicar para ele que essa lente vai ter benefícios, mas ela tem também os pontos negativos. Ele entendendo isso tudo, vai partir dele a decisão do que ele quer. Já teve para mim também paciente que chegou muito esclarecido, tinha pesquisado lente, veio para mim para fazer, falou, doutor, eu quero a lente trifocal mesmo, eu já estudei, já pesquisei, não sei o que e tudo mais, muito esclarecido. E nos finalmente, na hora de falar, tudo bem, vamos agendar a cirurgia, conversando com ele, o hobby dele era piloto de avião. Então, já cancelei a trifocal, coloquei uma enhance nele, expliquei para ele, ele entendeu. Então, tem que ver as peculiaridades do que é a vida do paciente, o que ele gosta de fazer, para personalizar esse tratamento, para atender da melhor forma possível a expectativa dele, sem trazer outros problemas que ele pode queixar depois. Com relação à correção de erros, surpresas refracionais, eu aguardo. Eu tenho, por acaso, falando agora do dentista, eu tenho um paciente que é olho único, outro olho teve trauma, acidente automobilístico há 3.000 anos atrás, era um olho único, e eu falei com ele, isso aqui, conversei bem, coloquei nele uma RENS com target de -0,25. A refração dele pré-operatória era mais 1,25 com -1.
ele ficou no target. Aliás, minto. Nos primeiros dias ele estava com menos 0,75 e extremamente insatisfeito, que a visão dele antes era melhor, que ele não estava usando de óculos o tempo todo. Em suma, foi paciência, aguardando não sei o quê. Depois de 3 meses, ele chegou ao target final de menos 0,25, ainda queixando a visão de longe. E eu falei com ele, ó, você está vendo que você perdeu um pouquinho de longe, mas não está vendo o tanto que você ganhou de perto, que ele realmente tinha parado de usar óculos para celular, etc, etc. Mas é um paciente que, ainda tendo atingido exatamente o target programado, ficou insatisfeito. Por mais que eu tenha explicado, estudado o caso, etc., há casos e há casos. Tem o caso também da Andrea, uma paciente que eu operei ela em julho do ano passado. Ela teve uma surpresa refracional de menos 1,25 no olho dominante, o outro olho, target ok. E eu falei, vamos aguardar, se não adaptar, faz o laser. Eu tô, Gustavo, não adaptei, fez o laser essa semana. Essa semana? Semana passada. 15 dias atrás. 15 dias atrás ela operou, fez um PRK, que ela era pós-refrativa, inclusive. Então ela já tinha feito refrativa, teve essa surpresa, ela estava ciente, super tranquila, sabia que podia ter, oriento bem paciente pós-refrativa, que é um cálculo mais difícil, mais sujeito a surpresas refracionais. Estava bem esclarecida, topou, falou, já fez cirurgia, vou fazer de novo, e fez tranquilamente. Eu acho que a primeira coisa é entender por que teve a surpresa refracional. Então, refazer os cálculos todos, ver o que está acontecendo, porque às vezes, por exemplo, esse caso desse paciente, ele chegou a ter um menos 1,25, esse dentista, chegou a ter menos 1,25, depois voltou para 0,25. Então, vê se está tudo certinho e dá tempo ao tempo. Vocês podem ter essas surpresas refracionais transitórias. Um dos motivos dessas surpresas, às vezes você tem um acúmulo de líquido retrolenticular, empurrando essa lente para frente e gerando aí uma falsa miopia. Aí você corrige um PRK esse paciente, quando esse líquido sai de lá por um IAG, pelo organismo mesmo dele, o paciente vai ficar hipermétrope. E aí você vai estar com outro problema na mão. Então, antes de qualquer cirurgia fotoablativa, é tentar identificar o motivo da surpresa, o motivo do erro refracional, ver se tem alguma coisa que explique isso, ter calma. Eu nunca faço procedimento fotoablativo para correção de surpresa refracional antes de 3, 4 meses. Isso é para começar a conversar a respeito. Normalmente opera depois de 6 meses, depois que o paciente não deu certo mesmo. E eu tive, a Andrea foi meu segundo caso, e eu estou com outro caso, um outro senhor também muito esclarecido, que ele está com uma surpresa refracional de menos 0,75, está vivendo muito bem sem óculos, mas está tendo essa queixa para longe. Aí eu falei com ele, falei assim, olha, se você está usando óculos só para dirigir, você vai colocar na balança se você quer submeter outra cirurgia ou não. Porque se for uma situação de exceção que você usa muito pouco e está feliz restante inteiro do seu dia, justifica o risco de uma outra cirurgia? Porque por mais segura que seja, é uma cirurgia. Você tem aí os riscos inerentes à LASIK, PRK, etc. Então você está disposto a esse risco? Quer aguardar? Ah, doutor, vou aguardar. Tudo bem. Volto daqui 1 mês, 2, 3 meses e vê. Está feliz? Segue o jogo. Não está feliz? Tudo bem. Se você não está feliz, vale a pena submeter-se ao risco. Desde que ele esteja muito ciente que é outra cirurgia e tem riscos inerentes a ela. Acho que respondi a dúvida ou ainda tem alguma Respondeu questão? sim, Gustavo. Vamos para a pergunta agora do Vinícius Flávio. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Minha pergunta vai mais na linha da percepção do paciente após esse implante das LIOS multifocais. Nos casos de foco refrativo, o paciente normalmente tem uma boa visão com óculos, né? Por esse fato, quando ocorre o implante da LIO multifocal, ele tem mais queixas acerca de halos ou glare, ou são as mesmas da faco convencional? E quais são as medidas que vocês costumam fazer para esses pacientes insatisfeitos com essas queixas? Desculpa, o áudio falhou, não entendi o início da pergunta. Em pacientes que vão ser realizados a extração do cristalino transparente, né? Eles têm uma boa visão com óculos. Vocês percebem que essas queixas deles de halos e glare são maiores do que na faco convencional?
ou não? E quais são as medidas que vocês fazem para lidar com esses pacientes que estão insatisfeitos com essas queixas? Deixa eu te falar, normalmente o paciente fica satisfeito. Só do pós-operatório imediato, porque mesmo que seja o mínimo que o cristalino esteja a sua coloração alterada, no início as lentes intraoculares eram de má qualidade de fabricação. Hoje os pacientes voltam no consultório depois de um período, seja faco refrativo ou catarata senil, se ele, quando ele fala do passado dele com o cristalino diminuindo a acuidade de visão de contraste, é terrível. Se toda cirurgia transcorrer sem anormalidade, não tiver um erro refracional pós-operatório, a satisfação do paciente é excepcional, qualquer que seja a indicação do paciente. A gente tem que levar em consideração o que foi abordado, as implicações transoperatórias e as complicações tardias nos casos do alto míope, mas a halo, essa cirurgia, isso é muito insignificante. Hoje, cada dia que passa, os pacientes não têm esse tipo de queixa, a não ser um indivíduo perfeccionista. Evidentemente que existe. Aquele paciente que acha que o olho teria que ter um olho biônico, que seria melhor do que quando ele nasceu. Mas isso são até pacientes, hoje são, até porque mudou muito. Talvez os hábitos das pessoas mudaram. Nunca a sociedade humana viveu tanto com a visão para perto, em lugares fechados, cada computador, todo mundo trabalhava fora. Então, o halo, a luz, né? Tá certo que tem muito esportistas, corre muito, mas atividade, eu fico em quadro fechado no consultório na minha casa, das 24 horas eu devo ficar o quê? 20 horas, 4 horas eu estou transitando em algum lugar. Então, nós temos que levar também que a adaptação humana, as suas necessidades para melhorar a qualidade de vida se mudaram ao longo do tempo. Quando nós formamos, né, o importante não era a visão intermediária, é a visão de perto. Hoje, se você colocar um indivíduo sem visão intermediária, e sim, são outras queixas, não, é o que você falou, de questão de halo, de CLE e tudo. Então, nós estamos em outra realidade nos últimos 20 anos. E nós não sabemos, igual com a inteligência artificial, o que vai mudar ainda. Porque, de repente, a gente vai só escutar. Nós não vamos nem ler mais smartphone, talvez. Então, isso tudo foi mudando ao longo do tempo, né? Então, os pacientes não queixam. Talvez, se ele vivesse uma vida hoje, essas 18 horas que eu estou falando, que a maioria das atividades humanas te cobra fazer em ambiente restrito e fechados, fosse em ambiente aberto, talvez um atleta, um jogador que operasse jovem e ficasse no sol, no campo lá, com atividade esportiva, ele vai queixar muito mais. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Mais uma vez entra a questão individualizada de cada um de nós. O que nós temos nas nossas atividades, o que nós exigimos em função disso. Perfeito, Wagner. Gustavo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, todo paciente, independente se é faca refrativa ou não, eu oriento as características da lente e tem uma tela lá no meu consultório que eu mostro o que é halo e glera. Eu falo, olha, perfeito é Deus. Essa lente tem essas características. Não é defeito, não é problema, é uma característica da lente. Para você ter uma visão de longe ou de perto, você pode apresentar halos e glare, principalmente à noite. Tende a diminuir com o tempo, tem paciente que não percebe, mas se você vê, você está ciente que é isso mesmo, nada a preocupar. Então, muitos pacientes não percebem, muitos pacientes não faz diferença, e outros dizem, doutor, bem que você falou aquele negócio mesmo, né? Pois é, falei, né? Vai melhorando, vai melhorando. E passa brancas nuvens. O negócio é deixar o paciente ciente do que esperar e do que ele vai encontrar. Não dá para você, como eu te falei, prometer uma coisa que você não é capaz de entregar. Então, você explicando para o paciente, deixando bem claro, não tem perigo, não. Agora, o paciente que é aquele 20/20 liso, com uma boa refração, paciente aí, -2 de miopia, querendo fazer faca refrativa, tenha muito cuidado, porque não é só a questão do aliglare, ele vai ter perda de qualidade visual. Então, o paciente que eu seleciono e procuro outras alternativas muito antes de indicar a cirurgia. Dr. Wagner
foi muito categórico nisso. É caso a caso, é seleção de paciente, é ter o feeling de como abordar esse paciente e qual a melhor conduta para esse paciente. Perfeito. Essa recomendação do Gustavo de aguardar aí pelo menos uns 4 a 6 meses para fazer esse ajuste fino, ela é bastante sensata e como já foi comentado aí pelos colegas, existe o período da neuroadaptação e da neuroresignação. Então, muitas vezes aquele paciente que se queixa de uma pequena miopia que atrapalha ele para dirigir à noite, quando ele descobre que ele consegue ler à noite na cama sem óculos, que ele consegue ir no supermercado, fazer uma compra e pode abrir mão do óculos, isso normalmente deixa ele extremamente satisfeito. Então, nós temos que aguardar mesmo a neuroadaptação e, como o Fernando gosta de dizer, também a neuroresignação, que ajuda bastante os cirurgiões, né? Pessoal, já são nove. Só uma pincelada aqui, professor. Às vezes paciente queixando de báscula. Ah, doutor, não, igual pegando aqui de exemplo o paciente do Dr. Wagner trouxe, quero trocar a Aham, lente. Eu nunca trocaria a lente. Eu pensaria primeiro na cirurgia fotoablativa antes de pensar em trocar a lente. Mas antes da cirurgia perfeitamente. fotoablativa, eu colocaria ali uma lente de contato e falar: olha, você está vendo que você quer ganhar, mas você tem ciência do que você vai perder? Porque o Exato. paciente acha que vai corrigir de longe e vai manter aquela visão de perto. Maravilha Aí, de quando perto, ele exato. entende o que ele vai perder, ele fala: opa, peraí, o buraco é mais embaixo. Hoje chegou para o meu Exato. paciente que eu operei segunda-feira, tem 3 dias hoje. Ela teve um nick no olho esquerdo, que foi o primeiro olho operado. E eu falei com ela: sua superfície ocular aí já está traumatizada, teve que fazer tratamento todo, foi para a Bos lá fazer, recebeu a alta da Bos, voltou com catarata, que trem todo. Bacana, olha, como essa superfície ocular sua é alterada e já tem scattering, etc., vamos pôr aí um target aí de -1,5, e outro olho a gente põe para longe. Ela entendeu muito bem, ficou super tranquila, voltou hoje, doutor, não estou enxergando nada de longe. Expliquei para ela tudo de novo. Eu falei: olha, você lembra que a gente falou que ia deixar um olho de perto, outro de longe? Mas achei que o de perto fosse enxergar de longe. Eu falei: se fosse enxergar de longe, ia ser de longe e de perto os dois olhos. Você com óculos para perto enxerga para longe? Ela não. Eu falei: a mesma coisa. Aí que ela foi entender o que que era báscula, que para mim tinha deixado muito claro, e ela não entendeu. Não sei se a minha explicação foi insuficiente ou a emoção do momento e a ansiedade do momento não a deixou captar a mensagem. No entanto, voltou hoje, super preocupada, rezando para tudo quanto é santo. Depois de explicar, saiu tranquila e resolveu o assunto, vai operar outro olho segunda-feira. Mas essa questão de conversar com o paciente, eu sempre converso com o paciente e com o acompanhante. Porque o paciente, na emoção do Exato. momento, às vezes não compreende tudo o que está envolvido. E aí, em casa, quando vem as dúvidas, o acompanhante que estava presente pode relembrá-lo do que foi conversado. Exato. O segredo, pessoal, Arnaldo, é prometer pouco e entregar mais do que foi prometido, que certamente nosso paciente vai ficar bem Perfeito. satisfeito. Então, Wagner, Arnaldo, você pode. já está terminando aí, deixa eu só te Aham, endossar o que vocês dois falaram aí. Realmente, a substituição de lente intraocular é a pior opção para esse paciente, porque a substituição de lentes intraoculares, nesse caso de anisometropia, tudo pode acontecer. Não é o mesmo de implantar uma lente de um olho no primeiro ato cirúrgico. Então, essa opção sua de fazer a correção pela superfície corneana é perfeita. Até 3 dioptrias, eu não tenho a menor dúvida, levando os critérios que vocês falaram, de aguardar, esperar, para ver quanto vai ficar o residual. Isso, quando foi implantada há mais ou menos 15 anos atrás, ainda ficava em dúvida que todo mundo tinha mania de substituir lente. Qualquer erro refracional, vão substituir lente. trocava, né? Só que as complicações são imensas. Não vale a pena, de jeito nenhum. Esse paciente que me ligou, eu só respondi para ele que tem que examinar primeiro, porque eu não sei o que está acontecendo. Ele só falou que realizou a cirurgia de um olho, que ficou bom para longe, o outro é para pé, mas não está suportando tal. Então, substituir lente é a pior opção que se possa ter. Sem Tá? dúvida. Até porque você tem de ter uma boa contagem endotelial, porque se já tiver comprometida, mesmo o procedimento, se for sem intercorrências, já lesa mais células endoteliais. Quando ele chegar aos 80 anos,
a população endotelial aí está baixa, para ter um fluxo também. Tem muita coisa que você tem que levar em consideração mesmo, tá? Então, a superfície Perfeito. ocular é mandatório, eu acredito até. É um resultado fantástico, viu? Eu Perfeito, posso, Wagner. posso colocar uma Vamos pulga lá, atrás da Gustavo. orelha aí dos Claro. colegas? Aham. Bom, a maioria é residente, fellow, então a maioria do volume cirúrgico é paciente de SUS. E uma coisa que é estipulada pela ANS é que cirurgia de catarata é para corrigir catarata, não é para corrigir grau. Então, vira e mexe, nós temos aí no SUS aí erros biométricos, às vezes crassos, paciente ficando com -6, +6, o que quer que seja, e vem residente atrás de mim, doutor, troca essa lente para mim. Como a gente vira e mexe tem aquelas lentes que todo mundo sabe que é o Pacifica, eu troco lente toda semana por conta dessas separa-raio de problema. Mas eu deixo bem claro, uma coisa é trocar uma lente opaca, que não está funcionando. Outra coisa é trocar uma lente para correção refrativa. Se esse paciente tem uma expulsiva, me leva na justiça, e o juiz fala, você operou ele por quê? Para corrigir grau? A cirurgia de catarata não é para corrigir grau, é para corrigir catarata. É indefensável. E você vai ter um Exato. problema sem solução nas mãos. Então, muito cuidado com essa questão de troca de lente para corrigir grau, principalmente no SUS. Na questão particular privada, você vai ter o consentimento formado, você vai ter o PRK, o paciente vai assinar um consentimento, etc, etc. Esse protocolo todo que te resguarda. Você tem uma Perfeito. cirurgia aí com finalidade refrativa também, mas no SUS não tem. Então, muito cuidado. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Aproveitar a oportunidade para agradecer muito o Wagner, o Gustavo Cieiro, vocês foram brilhantes. A reunião foi bastante proveitosa e nós vamos, se você nos autorizar, nós vamos colocar lá no site da Refrativa, no YouTube, para os nossos colegas que não puderam acompanhar poderem revisar aí futuramente, tá bom? Pessoal, muito obrigado então a todos. Boa noite a todos e até semana que vem, na terça-feira, ok? Grande abraço. Boa Obrigado, pessoal. Boa noite. noite. Boa noite Boa Boa a noite, noite, todos. obrigado doutor. pelo convite, um Abraço, abraço. Gustavo. Abraço a todos Obrigado. aí. Obrigado aí pelos auxílios aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Arnaldo.